Uma mulher, uma senhora que vive numa casa abandonada num bairro nobre em São Paulo, super suspeita. O que será que tem por trás disso tudo? Em que condições que ela vive? O que ela faz? Quem que ela é? De que família ela é? Por que ela não cuida da casa? Será que ela foi deixada pela família? Essa e mais outras perguntas a gente vai descobrir dentro dessa minissérie que se chama A Mulher da Casa Abandonada. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal, onde cada paixão minha se torna um conteúdo. E hoje nós vamos falar sobre a minissérie documental A Mulher da Casa Abandonada. A Mulher da Casa Abandonada está disponível na Prime Video e a minissérie documental ela vai contar a história ali da Margarida Bonetti, uma senhora que vive numa mansão ali abandonada num bairro nobre de São Paulo. O caso é investigado pelo jornalista Chico Felitti e aí ele expande ali meio que o universo que ele criou ali no podcast. Eu, particularmente, não sabia sobre esse caso, não tinha conhecimento nem do podcast, mas fiquei sabendo da série, fiquei curiosa pra assistir. O envolvimento dessa senhora que mora ali naquela casa é muito maior do que a gente pensa. Basicamente tem um envolvimento com a questão do trabalho escravo nos Estados Unidos. O que trabalho escravo nos Estados Unidos tem a ver com isso? O René Bonetti, que ele é um engenheiro e ele foi para os Estados Unidos para trabalhar numa grande multinacional. E por essa família ser bem antiga aqui no Brasil, eles tinham uma empregada, que no caso ali eles tratavam meio como uma criada. O nome dela era Hilda. Ela é de família muito pobre, negra, mulher negra, e teve uma vida difícil e muito nova. Ela começou a trabalhar para essas famílias. A partir do momento que a família Bonetti decide viajar para os Estados Unidos para ficar um ano lá por conta do projeto do René, do trabalho dele, eles decidem também levar a Hilda junto, seria a criada. E aí que a parada escala de um jeito que eu não imaginava. A princípio você olha assim o título, o nome da série, da minissérie, e você pensa que vai ficar mais ali naquele núcleo de suspense. O que será que acontece nessa casa, ali em São Paulo? Por que uma mansão dessa tá abandonada, tá caindo aos pedaços e tem uma mulher lá super suspeita que ela quase não aparece, e as poucas vezes que os vizinhos viram ela tava com uma maquiagem branca na cara e meio que se escondendo. Começam a rolar denúncias sobre maus tratos animais e sobre abandono de idoso, de como será que tá as circunstâncias dessa senhora naquela casa abandonada. Quando você vai voltando ali, quando o jornalista ele vai voltando no tempo e tentando encaixar as peças do quebra-cabeça, ele descobre que ela tinha esse envolvimento e que houve aí cobertura da imprensa lá nos anos 2000, sobre esse caso de quando eles estavam nos Estados Unidos, iam ficar por um ano por lá e acabou se estendendo mais o período, cara, absurdos em que eles fizeram com a Hilda. Inclusive nesse documentário tem entrevista com a Hilda do que ela passou e tu fica sem acreditar que há pouco tempo atrás estava ainda rolando esse tipo de trabalho escravo. Muitas pessoas não faziam nada. Ver que a mulher trabalhava ali pra eles de graça, ficava presa ali na casa e ela morava no sótão dos Estados Unidos. Mas não era aquele sótão que a gente vê no filme, onde tem o quarto do jovem, eles botam sinuca, sala de jogos, tudo bem arrumadinho, não. O sótão tava, tipo, todo desleixado, a casa era maravilhosa em cima e o sótão horrível. E a Hilda ficava ali, né, em péssimas condições e ainda tendo o passaporte dela guardado com o René. O passaporte dela tava com o René, então ele tinha controle sobre toda a papelada da Hilda. É uma série muito impactante de assistir esses relatos e eu acho que foi bem construído a narrativa. São 3 episódios, então é bem rápida a minissérie. O primeiro episódio ali focando mais no mistério da casa abandonada e da mulher, até a polícia chegar na casa abandonada e expedir um mandato, né, e definitivamente entrar nessa casa e ver as condições que a Margarida vivia também nessa casa até hoje, que a casa é dela, ela tem esse direito, mas quando a gente vai descobrindo o passado dessa família, fica pior ainda a história. As resoluções do caso e como vai se desdobrando. Então, assim, mostra que não teve um culpado só nessa história. Além da Margarida, que teve responsabilidade por tudo que aconteceu, pelos maus tratos à Hilda. E o René também pela negligência dele, de saber tudo que estava acontecendo. E ver a Hilda lá como imigrante legal. Um trabalho, assim, muito explorador, mas mostra também o contexto histórico dessa família da Margarida Bonetti, de que eles vieram ali, né, já de um processo que utilizava de criados e escravos há muito tempo e foi passando de geração em geração até chegar nela. Pra você ter uma noção, a Margarida ela foi
cuidada pela Hilda. Então, tipo, quando ela tava ali na adolescência e tal, ela meio que tratava a Hilda como uma amiga, né? Mas era aquela serva ali que tava ajudando a família e cuidando dos filhos. E quando a Margarida casa com o René, a Hilda continua ali com a família cuidando do filho dela. Um ciclo infinito e vicioso que foi passando de geração em geração e eles não conseguem enxergar a gravidade daquilo. Nos áudios que foram apresentados na série, a Margarida nega todas as acusações, sendo de maus tratos, de trabalho escravo, de não pagar, fala que a Hilda tá mentindo, mas acho que o mais impactante pra mim na série foi os depoimentos da Hilda, como que ela saiu dessa situação. Acho que é uma minissérie que vale muito a pena ver, é rapidinho, curto. A gente precisa também falar sobre casos assim e dar luz, e isso aí é um mérito do jornalista, do Chico Felitti, por ir a fundo nessa história e trazer luz aqui. O podcast, querendo ou não, é uma mídia ali muito específica, onde a pessoa vai consumir aquele conteúdo em áudio durante o período e tem um nicho específico, e aí ele traz isso para outra plataforma em formato de documentário e, cara, perfeito como foi montado tudo. As entrevistas são reais, ele vai para os Estados Unidos, ele filma lá, tem entrevista com o FBI de lá, advogados, com quem participou do julgamento, né? Tem uma simulação ali de como foi o julgamento. E só o René Bonetti participou, porque a Margarida voltou pro Brasil. Você saber que teve um caso desse aqui no Brasil e que ficou por isso mesmo. E será que existem mais outros casos de trabalho escravos assim, escancarados dessa forma? Ainda com pessoas negras, né? Que a gente tem todo um histórico no Brasil absurdo disso e é muito triste. Mas a partir do caso da Margarida lá nos Estados Unidos, houveram várias mudanças na legislação, porque acabou que o julgamento do René foi baseado mais na forma como a Hilda estava ilegalmente no país e não com relação ao trabalho escravo, porque é uma legislação muito antiga. E aí eles tiveram que se adaptar com relação a isso, com as formas de trabalho doméstico. Porque lá nos Estados Unidos é muito comum você ter uma babysitter, uma babá, alguém que cuida da casa e etc. Mas a forma como a Hilda estava ali trabalhando foi escancarado de que ela estava presa naquela situação, ela não tinha dinheiro, ela estava cheia de ferimentos, ela não tinha como sair daquela casa. É um tempo que não volta mais atrás. Ela se doou completamente a pessoas de tamanha crueldade e que lidavam ali com o ser humano como se fosse um objeto. Vale a pena ver, assistir e saber mais sobre esse caso. A avaliação para o documentário é ali 4 estrelas. Acho que super necessário dentro do contexto dele, do que ele se propõe a fazer e da quantidade de capítulos e como vai direto ao ponto e traz luz a esse caso. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Já comenta, curte, compartilha, se inscreve no canal para você receber todos os vídeos, as notificações dos próximos vídeos que vão rolar. Dá uma força aí pro nosso canal pra gente crescer. Se você assistiu, comenta aqui o que você achou. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!